Companhia aérea arrasta passageiro e perde quase US$ 1 bilhão. No aniversário de 2 anos do Redação, a gente discute opinião no jornalismo. Potências mundiais não chegam a acordo para pressionar a Rússia. Ministro abre inquéritos para investigar 98 nomes. Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de recursos naturais, mas perde em potencial turístico. Redação Novo Tempo no ar. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Você que acompanha a gente pela TV ou pelo rádio. Hoje o programa tem um gosto especial porque completamos 2 anos. Olha só! Conseguimos ficar esse tempo todo no ar, no rádio e na televisão. E a gente ainda continua com a amizade, mesmo discutindo aqui, né? Olha que bom. Continua. Não é mais igual no começo. A gente se fortaleceu. Não, a gente se fortalece, inclusive, a cada programa. Gente, é isso. 2 anos de identidade geral. E a gente... E redação, de né? redação também, né? Os dois. A pessoa tá... Faz 2 semanas de identidade. Exatamente. 2 anos de Jornal do Novo Tempo, 2 anos de identidade. Tudo começou em 2 anos 2015, gente. Tudo começou em 2015. Redação Novo Tempo, 2 anos. Muito obrigado porque você tá aí com a gente todo esse tempo, comentando as nossas discussões junto com a gente. E hoje não precisa ser diferente. Você pode conversar com a gente aí pelo facebook.com/ntjornalismo, Twitter e Instagram, @ntjornalismo, e também tem o nosso site, novotempo.com/jornalismo. Bom, já falei oi para todo mundo aqui, né? Porque a gente já comemorou os nossos 2 anos. Foi aí. Vamos lá para o nosso destaque. Hélio Moura, a gente não podia falar de outra coisa a não ser a lista do Fachin. Causou um rebuliço no país inteiro. Não é nada inesperado, não era nada surpreendente, né? Porque já havia a lista do Janot. O Janot havia enviado para o Supremo um pedido de autorização para abrir inquéritos contra algumas pessoas. E aí, nesta semana, o Edson Fachin, que é o responsável pela Lava Jato no Supremo, autorizou, divulgou, inclusive, a lista com os nomes, né? Tem vários nomes. 1/3 do Senado está dentro dessa lista do Fachin com a autorização de abertura de inquéritos. Não significa outra coisa além disso. Não são condenados, não são réus, não podem ser chamados de corruptos, né, necessariamente pelo termo legal, mas é um processo importante, porque você vê, 29 senadores. A gente tem 81 senadores, né? Então é mais de 1/3 do Senado. Não é à toa que essa semana os senadores e deputados passaram a quarta-feira inteira sem trabalhar, né? Exatamente. Na terça, quando foi divulgada a lista, estava prevista a votação para a questão da ajuda federal para os estados em crise, e não teve jeito, porque foi até engraçado de ver, porque na hora que saiu a notícia, no finalzinho da tarde, já os deputados estavam se reunindo para começar a votação, e aí você vê nas imagens da Câmara, os deputados rolando ali o celular, vendo a lista com os nomes, parecia coisa de aprovação de vestibular. Será que meu nome está na lista? E aí todo mundo foi embora, né? Sei lá, conversar com o advogado, conversar com a família, sei lá, resolver pendências, esconder provas, sei lá o que foram fazer. Sei que o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, também entre os nomes que vão ser investigados, cancelou a sessão. Na quarta-feira, dia seguinte, também não apareceram para trabalhar. No Senado, o frenesi foi um pouco menor, conseguiram fazer aprovações ainda assim, votações ainda assim, mas a situação é tensa. Tanto que, além desses parlamentares todos, a gente tem ex-parlamentares, ex-deputados, ex-senadores, ex-ministros dos governos Lula e Dilma também, dentro desse pacote aí, que tem praticamente 100 nomes que vão ser investigados. E os 5 ex-presidentes vivos no Brasil estão arrolados nessa lista para serem investigados. Dilma, Lula, Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Collor, que é o único dos 5 que ainda tem o foro privilegiado e vai ser acompanhado aí pelo Supremo apenas, e o eterno Sarney. Uma coisa curiosa, Hélio, o Temer não entra. O Temer conseguiu ficar de fora. Não se sabe como, mas ele não está na lista
que o Fachin liberou, também já não estava na lista do Janot, né? Apesar de ser citado também, como os outros são citados, segundo os delatores, né, as delações, inclusive, ficaram liberadas nesta semana. O Supremo Federal autorizou a abertura, os vídeos estão soltos aí na internet para ver as declarações dos 77 executivos, mais o Marcelo Debrecht, e eles, vários deles citam, né, que, olha, o então vice-presidente Michel Temer, ele pediu tantos milhões, ele pediu isso, ele pediu aquilo, mas o Temer se livrou, não se sabe até quando. E um comentário bastante feito durante essa semana é que eu acho que agora com essa lista ficou, não sei se eu posso dizer comprovado, que esse esquema era era uma prática muito comum. Quase que constitucional. Mas a gente não pode falar comprovado porque a gente não sabe se todos esses nomes arrolados... Tudo que tem até agora é alguém falando assim, olha, eu fiz isso, agora... Quem vai julgar se isso realmente procede ou não é a justiça. Nesse momento, a gente tem... Na verdade, ainda acontecerão as investigações. As investigações vão começar agora com a abertura de inquérito, né? Então isso vai levar um tempo ainda. E é até para isso, né? Porque o delator fala o que ele quiser. Exatamente. E depois a delação ele precisa ser comprovada. Né? Eu posso delatar os três aqui agora. Posso falar, ô diretor, é o seguinte, o Leite, o Hélio e a Suzane chegam atrasados toda semana para a gente fazer o redação. Aí é verdade ou não? Aí a gente vai ter que dar uma olhada. Vai ter que dar uma olhada. Será que é verdade vai... sobre a Suzane? Será que é verdade sobre o Leite? Eu não, eu sempre chego Será que, na verdade, eu é que chego atrasado e estou colocando a culpa nos outros? Então, é o mesmo esquema com a delação. O delator quer o benefício, né, de ter algum benefício para a condenação que ele já tenha, e aí ele oferece ajuda para a justiça. Mas é claro que a justiça não pega isso como a única coisa. A partir disso, vão investigar. E é o que o inquérito faz, né? Com base nas delações, abre-se o inquérito. Depois disso, aí o Ministério Público vai ver se formata uma denúncia no final do processo do inquérito e fala, nós temos provas realmente de que o que ele disse é verdade. Aí vai oferecer para o Supremo uma denúncia. Aí cabe ao Supremo analisar essa denúncia e ver se tem base. Claro. Então, o Supremo aceitaria a denúncia. Aceitando a denúncia, abre-se uma ação penal. Aí as pessoas se tornariam réis, como já ocorre com alguns. Tem algumas coisas que não vão para o Supremo, né? Algumas coisas vão para outros tribunais. Né? Os ex-presidentes que não têm foro privilegiado, ex-ministros e pessoas que não têm foro privilegiado, aí vão para outras instâncias da justiça. Vamos lá para o seu destaque, Leite. O meu destaque é simples, ao mesmo tempo que ele é bastante relevante. Por conta de toda a situação que a gente está tendo na Síria, recentemente, né, o Donald Trump enviou fez ataques, né, o exército norte-americano fez ataques na cidade de onde teria partido as ações com gás na Síria e que acabou, inclusive, afetando crianças, entre vários civis. E teve uma reunião do G7, né, os 7 países mais poderosos do mundo, aí, com alguns outros representantes, e eles queriam, de alguma maneira, impor novas sanções, foi sugerido. A Rússia, que é o país que dá o grande apoio a esse momento ao governo de Bashar al-Assad na Síria. Mas, no final das contas, eles acharam que não seria muito prudente fazer algum tipo de sanção direta à Rússia, mais do que já tem nesse momento por algumas questões antigas, mas mandaram um recado para o Putin. Putin, pare de apoiar o Assad. E entre as resoluções que saíram lá, eles comentaram, né, nessa reunião do G7, enquanto o Assad estiver no poder, esse conflito não deve terminar. Foi essa a justamente por isso, né, porque a Rússia apoia o Assad, Estados Unidos apoia todo mundo que é contra o Assad. Estados Unidos, apoiado pelos seus aliados, querem tirar o Assad do poder. Você não tem uma legitimidade nem numa coisa nem em outra. Há interesses que a gente desconhece, embora a gente conheça, que fazem com que os Estados Unidos queiram que o Assad saia do poder. Mas aí, nessa semana também, o presidente Assad deu uma entrevista exclusiva para a AFP dizendo o contrário. Quem jogou a bomba com o gás sarin foi o governo americano. Um acusa o outro, e não existe prova nenhuma. Os Estados Unidos diz que foi Assad diz que foi Donald Trump. Ele está dizendo que foi o governo norte-americano para, inclusive, poder provocar uma reação do próprio governo norte-americano. Aí é conspiração, né? De qualquer lado. É a palavra de um contra a palavra do outro, não existe prova nenhuma de ninguém. Mas Donald Trump disse que foi o último ataque, né? Que dessa vez foi o último mesmo, né? Aí fica... Foi o primeiro. Né?
o pensamento. Suzane, o seu destaque, Brasil, então, é um dos países, é o país com maior potencial turístico no mundo. Olha só que legal, né? Segundo quem? Segundo uma pesquisa feita pelo Fórum Econômico Mundial. Eles fazem essa pesquisa que tem como objetivo realmente mostrar essa competitividade internacional, o potencial internacional de turismo. Mas a coisa não é tão boa assim também, né? Não é. Bom, primeiro eu queria falar que essa notícia chamou a atenção porque geralmente quando o Brasil é ranqueado assim, ele sempre fica em péssimas, quase sempre, né? Em péssimas posições. E dessa vez, de 136 países, nós ficamos em primeiro lugar, como você disse, né, com potencial turístico. Mas não é tão boa assim porque a gente perde em outros rankings, como, por exemplo, infraestrutura, eficiência legal, impostos, mão de obra. Aí a gente começa a cair, vai lá pela posição 100, perdendo nesses quesitos que eu falei para vocês, né? É legal também a gente analisar que aqui na América Latina a gente perdeu só para o México, né? E como sempre, é claro, Espanha, França, Alemanha tá em primeiro lugar. Então é assim, a gente tem bastante potencial, mas infelizmente a gente não sabe usar isso a nosso favor, né? E é muito interessante isso, porque assim, a gente tem, né? Realmente esse potencial muito grande, porque o Brasil é praticamente um continente. Então, a possibilidade de turismo que você tem na região norte do Brasil é muito diferente do que chama a atenção nos estados do Nordeste brasileiro, que é diferente do Centro-Oeste, que é diferente do Sudeste, que é diferente do Sul. Então, cada uma das macro-regiões do Brasil tem algo diferente para oferecer e dentro de cada macro-região, muitas diferenças também. Com certeza. Esse foi um ponto positivo. Bom, a gente vai fazer o intervalo agora. Na volta, a gente recebe o consultor jurídico Dori Bucco para falar sobre o passageiro arrastado para fora de um voo nos Estados Unidos. Antes da gente ir para o intervalo, a produção está me falando aqui, a gente tem um recadinho, começaram as surpresas aqui de 2 anos do Redação Novo Tempo. O jornalista Robson Fonseca, que foi produtor do Redação Novo Tempo, aliás, o primeiro produtor do Redação Novo Tempo, tem um recado para a gente nesse programa especial de aniversário, vamos acompanhar. E aí, pessoal do Redação, que privilégio fazer parte dessa comemoração de 2 anos do programa. Para mim, foi muito bom estar com vocês durante o período que eu estive aí, ajudando a conceber esse programa, que hoje é um sucesso, né? Aprendi muito com vocês, acho que o Redação motiva a gente a estar sempre antenado, sempre atualizado nas notícias e também traz pra gente um olhar um pouquinho diferente, né? A gente vai um pouquinho além da notícia. Então, foi muito bom para mim conhecer também um pouco melhor cada um de vocês. Wagner, Leite, Suzane e Hélio. Acho que cada um tem um tempo um pouquinho diferente, um ritmo, uma fala um pouquinho mais longa, um pouquinho mais ácido, humor. E eu aprendi muito com vocês, a gente se divertiu muito também. Gente, parabéns para vocês, que vocês possam ter ainda muitos anos de Redação Novo Tempo e que vocês continuem com essa amizade tão bonita que vocês têm aí. Guarde um pedaço de bolo para mim, tá bom? Abração!